o problema quase nunca está na criança, né? Então, essa foi uma afirmação que eu ouvi quando eu comecei a estudar mais profundamente o método Montessori. Quando eu iniciei o meu curso de formação de educadores, há 5 anos atrás, essa foi uma das afirmações que mais me marcou, porque geralmente é isso que a gente faz, né? Então, quando a criança ela apresenta algum problema, alguma situação, algum comportamento fora do esperado por nós, né, a tendência que a gente tem é diretamente olhar para ela, mas o que está acontecendo com ela, né? Qual é o problema dela? E em Montessori a gente vê que não, que existem mais 2 aspectos que a gente precisa observar antes de avaliar essa criança, que é o ambiente onde ela está e o adulto que está se relacionando com ela, ou seja, nós mesmos, né? Eu mãe, eu professora, eu cuidadora, eu pai, né? Então, a gente percebendo esse ambiente primeiro, corrigindo possíveis situações que a gente possa modificar ou ajustar nesse ambiente, né? E mesmo assim a situação permanece, então a gente passa a olhar para o adulto, né? Para nós. Então a gente começa a fazer uma autoavaliação, um autoexame, olhar para as nossas ações, para as nossas atitudes, né? Para ver o que pode ser melhorado, o que pode ser ajustado. E se feito isso, ainda assim permanece essa situação, aí então nós vamos olhar para essa criança, né? Mas é o último aspecto que a gente vai olhar, né? E normalmente é a primeira coisa que a gente faz, né? Então isso me marcou muito quando eu comecei o curso de formação, né? E a partir daí eu comecei um caminho muito profundo e muito consistente no autoconhecimento, né? Porque eu comecei então a perceber que muitas ações, muitas atitudes que eu tinha, muitas coisas que eu dizia, às vezes num tom de voz que você fala, né? Tudo isso despertava reações, né, na minha filha. Então, para mim, isso foi muito revelador, assim, e também muito difícil, né? Porque não é fácil a gente olhar para dentro, né? E perceber que muitas coisas são frutos que acontecem, né? Muitas coisas que a gente não gostaria que acontecessem são frutos das nossas próprias ações, né? E o método Montessori, ele proporciona isso, ele proporciona essa oportunidade da gente se conhecer melhor como adultos e se desenvolver como pessoa, né? E eu acho que esse é um aspecto, esse é um ponto que faz muitas vezes com que as pessoas não consigam seguir no método Montessori. Elas se interessam, algumas estudam mais profundamente, se aperfeiçoam, mas por algum motivo não conseguem seguir. E talvez seja isso, seja essa disponibilidade que a gente precisa ter para se autoavaliar o tempo todo. Então, o tempo todo a gente tem que estar se avaliando, tem que estar se policiando. O que a gente faz, as nossas ações, como a gente se movimenta, como a gente pega as coisas, o tom de voz que a gente fala, tudo. A gente está sendo observado o tempo inteiro pela criança, né? E está sendo um modelo dessa criança. Então, a gente tem que estar se policiando, né? Como se a gente conseguisse se dissociar de nós mesmos, né, e como se a gente fosse um observador mesmo, né, que a gente conseguisse nos observar de fora, né, e isso não é fácil e não é toda pessoa que está disponível para isso, né, por isso que eu penso também que o método Montessori, ele é para qualquer criança, né, às vezes as pessoas têm dúvidas, será que funciona para qualquer criança, né? Sim, ele é para qualquer criança, porque ele é uma ajuda à vida, ele ajuda o desenvolvimento natural da criança, né? Então sim, ele pode ser usado por qualquer família, por qualquer criança, mas ele não é para qualquer adulto, né? Porque o adulto ele precisa estar disponível para isso, ele precisa estar disponível para crescer, para se relacionar, para muitas vezes se livrar dos egos, né? Ou saber se relacionar com isso, né? Porque não é fácil, nós somos testados a todo momento, né? E a gente tem que saber lidar com isso também. Por exemplo, né? Eu no início, assim, para mim era muito difícil essa questão do ambiente, né? Porque eu sempre gostei muito de preparar o ambiente, de organizar as coisas, de arrumar, de decorar, enfim.
Então eu logo comecei a organizar o espaço da minha filha, né? Logo que eu comecei a fazer o curso. E muitas vezes, né, quando a gente organiza, a gente coloca uma expectativa em cima disso, né? Então a gente espera que a criança reaja de uma forma que a gente imagina como sendo a ideal, como sendo a correta. Só que dificilmente isso vai acontecer, né? Porque a criança ela vai entrar naquele ambiente, muitas vezes ela não vai dar atenção para aquilo que você preparou, né? Ou ela não vai usar da maneira com que você imaginou, né? Ou você organizou o material bonitinho, né? Numa estante, num móvel, a criança vai tirar dali, vai deixar no chão, vai sair, né? E você tem que saber lidar com isso, né? Tem que entender que por algum motivo não despertou o interesse dela, por algum motivo não cumpriu o objetivo que eu esperava, então a gente tem que dar um passo atrás, reavaliar o que deu errado, o que não deu certo, o que eu posso mudar. Então é um trabalho constante, assim, né? Eu trabalho com o nosso próprio ego também. Depois que eu finalizei o curso, né? Antes mesmo de finalizar, durante o curso eu já vi que a minha vida profissional também ia acabar dando uma volta, né? Depois que eu tive toda essa aquisição desse conhecimento do método, né? E foi realmente o que aconteceu. A minha formação acadêmica é em design gráfico. E depois que eu conheci o método Montessori, eu direcionei meu trabalho de design para isso. Porque todo o conhecimento que eu tinha em design gráfico, em produção de material em papel, de produção gráfica mesmo, eu consegui nortear isso tudo para o desenvolvimento de material didático montessoriano, que foi algo que me encantou. A primeira vez que eu entrei numa sala de aula montessoriana, que foi durante a formação, porque eu não conhecia nada de Montessori quando eu resolvi fazer a formação. Nada, nada, nada. Por mais que a minha primeira escolha profissional tenha sido pelo magistério, porque eu venho de uma família de professoras. Então, para mim foi natural quando chegou o ensino médio, né, o momento de eu decidir por um caminho, eu decidi pelo magistério. Foi minha primeira opção profissional. E eu gostava muito. Eu trabalhei com crianças de primeiro ano, naquela época era a primeira série, né? Mas quando eu terminei o ensino médio, aí fiz o estágio, né? Onde eu estagiei com essas crianças de primeira série. E depois chegou o momento de eu optar por uma carreira na universidade, na faculdade, aí eu quis experimentar outras coisas, né? Então eu acabei optando pelo design gráfico, que também era uma área que me encantava muito, né? Artes visuais, comunicação e tal. E acabei indo para essa área e que sou apaixonada também. E depois que eu me formei na universidade, eu segui trabalhando na área de design. Então eu tive alguns empreendimentos, eu abri meu escritório, eu trabalhei em agência, trabalhei com eventos, em várias áreas relacionadas ao design. E depois que eu tive a minha primeira filha, então, aí eu comecei a olhar de volta para a educação, né? Porque aí algumas coisas começaram a me incomodar, né? Algumas maneiras de lidar com dificuldades, com assuntos relacionados a comportamento. Então, aquela educação que eu conhecia, né, já começou a não fazer sentido para mim. E eu comecei a buscar um novo olhar para isso. Então, eu pesquisava muito na internet. Eu sempre fui daquelas que qualquer coisa, qualquer dúvida que eu tinha, eu ia lá. Como fazer isso, não sei o quê. Como fazer a criança comer legumes, né? Então, qualquer coisa que eu precisava, eu ia para a internet. E foi assim que eu conheci o método Montessori, né? Foi numa dessas minhas pesquisas que eu me deparei com um artigo abordando o método, né? Era uma questão específica, que eu não vou me lembrar qual é, mas ele abordava o método. E aí quando eu li, né, aquela percepção da educação, um novo olhar para a educação, um novo, nem tão novo, mas era novo para mim. Então na hora eu me identifiquei, né, e pensei, é isso, né? É esse jeito, né, de educar que faz sentido para mim. E a partir daí eu comecei a estudar sozinha primeiro, né, pesquisar tudo que eu podia a respeito do método na internet. Até que chegou um momento que eu vi que eu precisava aprofundar mais, né, foi realmente um chamado, assim, você precisa estudar isso, né, eu não sabia de início o que eu ia fazer com todo esse conhecimento, né, de início era
para eu entender um pouco da minha relação com a minha filha, para eu aplicar isso como mãe, né? Porque eu busquei esse conhecimento como mãe, né? E então eu tive a oportunidade de fazer o curso de formação, né? Que foi uma escolha assim bem de impulso, né? Que eu vi que eu fiz em Florianópolis, que era mais perto de mim, né? Um lugar mais acessível que eu conseguia chegar e fui fazer, né? Fui fazer como mãe. E eu sou grata a mim mesma até hoje por ter me permitido fazer isso, né? Porque foram mudanças incríveis na minha vida que eu tive depois de ter adquirido esse conhecimento. Nossa, eu conheci muitas pessoas, eu comecei a me relacionar de forma diferente com as crianças de uma maneira em geral, comigo mesma. Eu tive a oportunidade de iniciar um empreendimento na minha cidade, montessoriano, um espaço de convivência, de aprendizagem. Conheci pessoas incríveis de diversas áreas, né? E até que todo o meu processo foi me levando aonde eu estou hoje, que é uma dedicação então integral ao Cucalab, que é no desenvolvimento de material e também na disseminação do método, que eu acho assim que eu penso que todo mundo deveria conhecer. Né? Não só pais, mães e professores, né? Porque no fundo todos nós adultos a gente convive com crianças de alguma forma. Então, mesmo que eu não tenha filhos e que eu não seja professora, que eu não esteja em sala de aula, eu tenho contato com crianças, né? Eu tenho sobrinhos, ou eu tenho filhos de amigos, ou se eu vou no supermercado eu me deparo com crianças, né? E sobre esse aspecto, eu tenho responsabilidade também na educação dessas crianças, né? Então é importante que essa visão chegue, né, a um número maior de pessoas, de adultos, né? E eu tenho esse propósito no meu trabalho também. E desde então, desde que eu comecei essa caminhada no método Montessori, porque eu sei que eu estou ainda começando, né? Uma caminhada que é uma longa caminhada, né? E eu percebo isso, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente acha que está se aprofundando, a gente começa a perceber que ainda não sabe nada e que tem muito ainda que aprender, né? Então é um caminho sem volta. Depois que a gente começa a estudar, a gente não para mais, né? E eu embarquei muito nessa questão também do autoconhecimento. Então, também estudo muito isso, desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, sobre várias perspectivas. E o desenvolvimento da criança, a neurociência também me fascina. Então eu comecei a caminhar por vários rumos, né? Que no final de tudo, isso tudo vai se complementando, né? E vai contribuindo por uma nova percepção da vida como um todo, né? Desde a sua concepção, do seu desenvolvimento, né? Até o final mesmo da vida. Então é um caminho muito encantador, né? Não é nem um pouco fácil, né? São questões que a gente tem que se trabalhar todos os dias, né? Mas foi o caminho que eu escolhi, né? Eu escolhi educar e eu escolho educar todos os dias, né? Penso que realmente é uma escolha, né? E deve ser uma escolha consciente, né? Então a gente tem que ter esse conhecimento. Eu penso que principalmente pais e professores, a gente precisa conhecer, a gente precisa ter consciência de alguns processos. Se a gente vai seguir o método A ou B ou C, isso é indiferente, mas alguns processos que fazem parte de tudo isso a gente precisa conhecer, né? Eu acho que faz parte também da nossa responsabilidade com as crianças, né? Então, o conhecer a criança também é muito importante, né? Então, a gente saber como esses pequenos se desenvolvem, né? A gente saber as suas habilidades, a gente saber que não é também só um desenvolvimento físico, a gente entender a parte emocional e psíquica disso também e como isso é importante, né? Como a questão das emoções, né, é importante para a formação desse novo adulto, porque é uma coisa também que me marcou muito foi que agora eu nem sei aonde que eu ouvi isso, se foi no curso de formação Montessori, se foi no curso de desenvolvimento humano, mas que a primeira emoção que a gente sente na vida, ainda durante a gestação, é a emoção da nossa mãe, né? Então é uma emoção que ela teve e que a gente sentiu. Então olha a responsabilidade que a gente tem
principalmente nós mulheres, sobre as nossas emoções, né? Como isso vai afetar os nossos filhos, né? Nós mães. Então, eu acho que um pouco a gente tem que ter essa autorresponsabilidade, assim, né? De saber que a gente precisa estudar e a gente precisa conhecer alguns processos para a gente guiar as nossas crianças, né? No caminho individual delas, né? Cada uma tem o seu ritmo, cada uma tem o seu caminho, mas a gente precisa conhecer, né? Tudo isso de uma maneira mais científica, de uma maneira mais profunda, para que a gente consiga guiar essas crianças da melhor maneira possível. Então, eu convido quem ainda está começando a conhecer o sistema de educação Montessori, está começando a se familiarizar, eu convido que busque informação, que estude, que se aprofunde, né? Porque é um lindo método, né? Eu sou suspeita, né? Mas é o melhor que eu conheço, né? De educação, e é o que eu sigo e é o que eu tento viver todos os dias, né? Porque ele é muito mais do que um método de ensino, né? É uma filosofia de vida. Então, no momento que você decide seguir esse caminho, você se torna montessoriana, né? Então, eu sou montessoriana, né? Na minha vida, em todas as minhas ações, né? Eu não posso ser somente na sala de aula ou somente dentro do quarto com meu filho, né? Então, eu sou em todos os momentos, né? A gente incorpora alguns valores, algumas ações, né? E a gente começa a aplicar isso na nossa vida e a viver isso de fato, né? Então eu te convido a viver o método Montessori, conhecer e a se aprofundar, tanto aqui comigo, né, consumindo o meu conteúdo, como também de outros conteúdos, né, que a gente tem hoje no Brasil, que são muito responsáveis e que tratam o método Montessori também de uma forma muito responsável, né, e muito bem embasada.